Você sabe escrever direitinho sem cometer erros? Para a aula de hoje eu separei os 5 erros mais comuns de língua portuguesa. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nadinha. Eu separei então para esta aula os 5 erros de língua portuguesa que eu considero os mais comuns. São os que eu mais vejo escritos por aí. Então, são 5 erros mais comuns na escrita. Por quê? Esses erros que eu vou mencionar aqui, na hora de falar, a gente não comete, porque eles estão relacionados à escrita. E o primeiro erro é a expressão nada a ver ou a expressão tudo a ver, com sentido de estar relacionado. Coloquei aqui uma frase. O que caiu na prova não tem nada a ver com o que eu estudei. Esse a ver, note que eu coloquei uma palavra só aqui, ó, a ver com H. Será que tá certo? Não, está errado. A expressão haver, com sentido de ter semelhança, ter afinidade, ela é escrita separadamente, sem H. Veja a correção. O que caiu na prova não tem nada a, só o azinho, ver com o que eu estudei. Então, o que eu tinha colocado antes, ali na primeira frase, haver, é o verbo haver, que, entre outros sentidos, significa existir. Não é isso que eu quero dizer nessa frase. Nessa frase, eu quero usar a expressão haver, que tem sentido de ter relação com alguma coisa. Então, essa expressão haver de não tem nada a ver ou tem tudo a ver, essa música tem tudo a ver comigo, esse haver é separado e sem o H. Haver junto com H existe? Existe, é o verbo haver com sentido de existir, mas a expressão haver são 2 palavrinhas. Segundo erro muito comum e muito grave. Se você comete este erro, não cometa mais. É escrever a expressão com certeza, tudo junto. Olha só essa frase. Com certeza ele vai chegar atrasado. Tudo junto. Isso tá certo? Não, não está certo. A locução adverbial com certeza é formada por 2 palavras, com, a preposição com, e o substantivo certeza. Então, se escreve separadamente, com, C-O-M, espaço, certeza, ele vai chegar atrasado. Com certeza, tudo junto, não existe na escrita. Eu sei que quando a gente está falando, né? Com certeza ele vai chegar atrasado. Dá a sensação de que é tudo junto, mas não é. São 2 palavras. Com certeza. Terceiro erro mais comum: escrever a gente junto quando deveria ser escrito separadamente. Então, veja, a gente junto existe uma palavra só. A gente separado, a mais gente, também existe. Então, você precisa analisar o contexto para saber quando utiliza a palavra a gente e quando utiliza a expressão a gente. Veja que eu coloquei aqui o exemplo. A gente se conheceu na escola, tudo junto. Tá certo? Não, está errado. Porque a gente, com sentido de nós, né, essa expressão que eu posso substituir por nós, é escrita separadamente. A gente é uma locução pronominal. Então, a gente se conheceu na escola, que tem o mesmo sentido de nós nos conhecemos na escola.
E agente junto, professor? Tem gente que fala que agente junto é só o agente secreto. Aí, se não vai escrever secreto depois, escreve o agente separado. Não é isso. Agente junto pode significar uma ocupação, um cargo, não é só o agente secreto. O agente secreto também é tudo junto, né? Porque é uma ocupação, é um cargo, é a função dele. Mas também existe o agente de trânsito, o agente rodoviário, o agente de limpeza, o agente de saúde e por aí vai. Então, agente significa aquele que age, é um funcionário. Se eu quero escrever agente com sentido de eu e mais alguém, com sentido de nós, se escreve separadamente. Agente. Até em língua portuguesa a gente tem o agente da passiva. O agente da passiva é o termo que age quando a oração está na voz passiva. Muito bem, Pedro. Pedro tá Obrigado. assistindo as aulas direitinho do Português com Letícia. Quarto erro mais comum em língua portuguesa, um clássico erro de placas de estabelecimentos. A partir com o acento que indica a crase. Então, blusas a partir de R$19,90, esse a partir. Essa crase está correta? Não, porque não ocorre crase antes de verbos. Partir é um verbo. Então, essa expressão a partir não, nessa expressão a partir não ocorre crase. Professor, e se não for blusas, calças a partir de R$19,90? Também não ocorre. Sapatos? Também não ocorre. Expressão a partir nunca ocorre crase, beleza? Não ocorre crase antes de verbos. Sabemos que existem muitas situações em que o acento que indica crase é utilizado de maneira inadequada. Eu escolhi esse aqui, né, com a expressão a partir, para trazer para esta aula dos 5 erros mais comuns, porque eu acho que o a partir é o que mais aparece mesmo. Conta aqui nos comentários se você já viu a partir com crase por aí e se você vai ficar de olho nas placas por aí, né? Porque tem isso, né? Depois que a gente aprende que uma placa, assim, geralmente é escrita de maneira errada, depois a gente fica de olho, parece que liga um sensor, assim, fica olhando todas as placas. De repente, a gente vira fiscal de placa por aí, fala assim, essa tá errada, essa tá certa, e vai tirando foto. Eu faço isso, tirando foto das placas. Ai, gente, é um barato. Então, a partir é um clássico. Conta aqui pra gente nos comentários se você costuma ver esse a partir com o acento que indica a crase. E antes de ir para o último erro mais comum, eu gostaria de destacar a importância de conhecer a norma padrão, a importância de escrever bem, escrever corretamente. Sempre saem reportagens por aí falando sobre como a língua portuguesa está diretamente relacionada à contratação de profissionais. Ou seja, muitas empresas deixam de contratar bons profissionais porque essas pessoas não têm conhecimento da norma padrão, porque essas pessoas não se comunicam bem, não escrevem bem. Então, aprenda a língua portuguesa, procure ler mais, procure estudar língua portuguesa para não cometer erros, principalmente erros básicos. Vamos agora para o último erro mais comum, o que eu considero mais comum e tenho visto muito na internet. Eu até coloquei 2 erros juntos aqui, que é eu vou conseguir sem o R no final e eu conseguir com o R no final. Eu coloquei aqui o verbo conseguir, mas esse erro serve para muitos verbos, serve para todos os verbos. Por quê? O que acontece? Eu vou ler aqui o primeiro exemplo e aí eu vou explicando sobre esse erro e sobre os fatores que levam a esse erro. Primeira frase. Eu vou conseguir um bom emprego. Aqui deveria ser conseguir com o R no final.
Porque o verbo está no infinitivo, então ele termina em ir, ir. Agora, eu vou conseguir um bom emprego. Porque na hora de escrever, muitas pessoas tiram esse R. Porque na hora de falar, naturalmente, a gente tende a eliminar esse R. Então, veja, vou falar. A gente tende a eliminar esse R. Veja que eu praticamente não falo eliminar, esse R final de eliminar. O mesmo acontece com conseguir, o mesmo acontece com todos os outros verbos no infinitivo. Quando nós estamos falando, naturalmente, esse R tende a desaparecer. Mas na hora de escrever, ele não pode desaparecer. Esse R precisa estar aí. Então, eu vou conseguir um bom emprego. Meu sotaque é assim, conseguir, né? Aí depois, quando eu preciso marcar esse R no final, fica muito engraçado. Mas é isso, eu vou conseguir com R um bom emprego. E aí, muita gente sabe que tem dificuldade em relação a esse R final, na hora de escrever esse R final. Aí vai se corrigir. E acontece o que nós chamamos de hipercorreção. Se corrige tanto que acaba errando, tentando acertar, que é o caso do segundo erro aqui. Eu conseguir um bom emprego. Aqui a pessoa que escreve dessa forma, ela acha que ela esquece de colocar o R às vezes, então ela vai colocar. E ela coloca onde não pode colocar. Porque aqui o verbo conseguir está flexionado na primeira pessoa do singular. Então, é eu consegui sem o R. Eu consegui um bom emprego. Note a diferença entre vou conseguir com o R no final, porque se trata do verbo no infinitivo, e de eu consegui, que é a forma flexionada do verbo sem o R. Eu consegui um bom emprego, certo? Sem o R. Então, aqui, esse é o quinto erro mais comum, lembrando que não é só com o verbo conseguir que isso acontece com vários outros verbos, em que quando nós escrevemos, deixamos de colocar o R no final do verbo no infinitivo, ou quando estamos escrevendo um verbo flexionado, colocamos um R que não existe. Precisa ficar muito atento a isso e não cometer este erro. E aí, qual ou quais desses erros você cometia e não vai mais cometer? Conte aqui para mim nos comentários. Não se esqueça de deixar o gostei neste vídeo e compartilhe o vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que não errem mais. Vamos espalhar o conhecimento, pessoal. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!